A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Sexto elo de amor pelo sangue de Jesus, e eu quero que vocês repitam comigo, esse lado de cá: lute por seu propósito, não por sua sobrevivência. Agora vocês, lute por seu propósito, não por sua sobrevivência. Ah, mas está muito fraco, descoordenado, quem está em casa não está ouvindo vocês. Então vamos lá, 3, 2, 1. Irmãos, vocês estão com gripe, vocês estão cansados, vocês estão com fome, o que vocês têm? Querem um café? Tem no Café Farol. Autorizo vocês a irem dar uma passadinha ali, tomar um cafezinho. Vamos lá? 3, 2, 1. Lute por seu propósito, não por sua sobrevivência. Aleluia! Será que nós vamos sair do ciclo vicioso nessa noite de lutar apenas para sobreviver? Há pessoas que só sobrevivem, esperam o despertador tocar, acordam, trabalham, comem e dormem de novo, e no outro dia, quando conseguem dormir, e no outro dia voltam na mesma coisa, e nós só estão sobrevivendo. Não tem alegria, não tem prazer, não tem plenitude e não tem propósito. Qual é o propósito? O que é que me move a levantar da minha cama e realmente trabalhar, e realmente viver, e realmente falar de Jesus, e viver as boas novas do Evangelho? Que propósito há na minha vida? Já parou para se perguntar sobre isso? Então vamos para a primeira tela. E um autor desconhecido diz assim: todos morrem, mas nem todos vivem. Você tem uma certeza que você tem que ter, que você vai morrer. E infelizmente, eu digo isso porque eu queria muito. Você não vai saber nem quem está no seu enterro. Você não vai saber onde vai ser enterrado, nem se você vai ser enterrado, né? Essa semana eu fui 2 vezes ao cemitério. Irmãos, ossos do ofício de um pastor. Não é fácil ser pastor. Você se alegra com a notícia de um nascimento logo pela manhã e vai no hospital visitar uma família que está feliz com uma nova descoberta e um novo propósito nascendo. À tarde você é convidado a ir para o cemitério fazer um velório. E daí na noite você descobre que aquele que você orou morreu e Deus não quis curar, e daí você tem que no outro dia voltar para o crematório. Essa semana minha foi assim. E sabe, a parte boa disso é que a gente vive muito entendendo essa realidade, que de fato todos nós vamos morrer, que existe algo precioso dentro de nós, mas ele está escondido num vaso de barro, corruptível, que fica doente, que pega gripe, que adoece, que envelhece, que fica feio, que tem uma hora, meu irmão, que nem todo o dinheiro do mundo não impede você de ficar desgastado. E que mesmo que por fora você pareça uma bela viola, por dentro você está um pão bolorento. Seus órgãos vão se deteriorando, as taxas vão piorando. É tanto remédio, você toma um remédio para afinar o sangue, o outro dói o estômago, daí tem que tomar um para evitar o estômago, e aí ele acaba com o seu fígado, e aí você tem que tomar um remédio para limpar o fígado, e aí você tem remédio para tomar às 6, às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, às 12. Irmãos, eu fiz 40 anos esse ano, vocês sabem disso, e a bomba de vitamina que eu tenho que tomar agora é uma coisa impressionante. Eu acordo cedo e já tenho assim um punhado de vitaminas para repor minhas vitaminas, porque depois dos 40 começa a cair todas as vitaminas da gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é muito engraçado você viver nessa vida, não. Vai ficando cada vez mais difícil.
Você vai ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais necessitado de alguma coisa, de um subterfúgio. Mas antes você não tinha nenhuma autonomia, nenhuma independência, nenhuma maneira de pensar autônoma, não é verdade? Mas antes você também não tinha propósito, não tinha decisão, você só tinha vontade. Estava jantando com a Alice hoje, e ela falando para mim: papai, quando eu crescer, eu vou ser mãe. Eu falei: e o que mais, Alice, você vai ser? Não, papai, eu vou ser mãe, eu vou cuidar do meu bebê e dos meus filhos. Eu falei: filha, e você vai cuidar do seu bebê e dos seus filhos, e você vai trabalhar com o quê, pai? Eu vou ser mãe. Então eu disse para ela: em nome de Jesus, eu oro por um marido rico e que te honre, porque vai ter que sustentar você e os filhos. Provavelmente algo dentro dela, do propósito dela, porque ela tem 10 bonecas, todas chamam Maria. Tem a Maria José, a Maria Jesus, a Maria Tiago, e as homenagens familiares. Tem a Maria Davi, a Maria todas. Tem todas as Marias. E aí ela vai ler a história bíblica, ela olha o livrinho bíblico, ela diz assim: esse aqui é Maria, é a mãe de Jesus. E esse aqui é José, o marido dela. E ela vai dar a luz a Jesus. E eu um dia vou ser igual a Maria. Vou dar a luz a Jesus. Eu falei: seu filho vai chamar Jesus? Que coisa linda. Ela: eu amo o nome de Jesus, então meu filho vai chamar Jesus. Então que Deus te dê um José bem próspero, minha filha, em nome de Jesus, e que ame você com todas as forças dele. Mas deixa eu dizer uma coisa: e se o propósito dela for ser mãe? Está tudo bem. Existe um propósito e você tem que lutar por ele, nem que ele seja incompreensível a outras pessoas, porque se você não lutar pelo seu propósito, você vai morrer, mas não vai viver. A certeza da morte todos nós temos. Vai chegar a nossa hora. Ninguém está com pressa, mas está todo mundo com uma senha na mão. Se tem uma senha que a gente não quer que chama, é essa. Não é verdade? O que é que nos move a viver? Por que ficar com essa senha na mão? Porque quando você vai no poupa-tempo, que não poupa tempo de nada, você fica lá e você quer ser logo chamado, não é verdade? Mas você está com a senha da morte na mão. E você não quer que Jesus te chame de jeito nenhum. E parece que ela é aleatória, né? Às vezes chama A, às vezes chama C, às vezes chama E. Não tem uma lógica. Morre criança, morre adolescente, morre jovem. Morre também idoso. Mas às vezes o filho vai antes do pai. A filha vai antes da mãe. Não faz o menor sentido a morte. Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou no meu coração e no seu coração o anseio pela eternidade. Então nós não vamos morrer, nós vamos nascer em outro lugar. Agora, a maneira como nós vivemos aqui, o período em que somos confiados, essa mordomia de estarmos na terra, e mordomia não no sentido de conforto, porque a vida de ninguém aqui é confortável. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem sua dose de sofrimento e de deserto. Não, a mordomia no sentido de administração. Deus nos deu gestão, Deus nos deu capacidade de tomar decisões a respeito da nossa vida. Essa mordomia, esse tempo que nós passamos gerindo as nossas escolhas, vai determinar, em primeiro lugar, onde nós vamos viver a eternidade. Então, depois que você nasceu, a coisa mais importante é você conhecer Jesus, porque é Ele quem tem o passaporte para a sua eternidade. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até o Pai se não for por Ele. Tornando bem simples a história, a cruz apontada ao céu se tornou exatamente a ponte que nós, pecadores, passamos para chegar até a eternidade. A cruz aponta para a eternidade. A cruz mostra que na terra tem um caminho para a eternidade. E esse caminho se chama, repita comigo bem alto, Jesus. Não tem outro caminho, irmãos. Boas obras não funcionam para chegar ao céu. Meditação não faz você chegar ao céu. Esforço não faz você chegar ao céu. Você ser uma pessoa boa não faz você chegar ao céu. Agora, Jesus é o caminho para o céu. Então, quem ainda não conhece Jesus, nessa noite eu quero te convidar a dar uma chance de conhecer essa pessoa maravilhosa que Ele é. E depois que você conhecê-lo, começar a caminhar com Ele. E quanto mais você se parecer com Ele, mais você se inspirar no caráter dEle, mais fácil você encontrar o seu propósito. Porque Ele veio para a terra e durante 30 anos
Deus foi talhando nele o propósito eterno da sua existência. E durante 3 anos, depois de 30, ele viveu até os 33, ele viveu a plenitude do propósito dele. E eu gosto muito de Provérbios 4,18, que nem está aí na tela do sermão, mas Provérbios 4,18, a palavra de Deus diz que as veredas de um justo são como a luz da aurora, elas vão raiando, raiando até que seja dia perfeito. Talvez você chegou aqui hoje completamente desesperado, fora do seu propósito, parece que sua vida está de ponta cabeça, você está viciado em pornografia, viciado em drogas, você perdeu o seu casamento, você perdeu o dinheiro, você está endividado, você não está conseguindo ver perspectiva, você está totalmente ausente de propósito, está vivendo arrastando. Eu te digo uma coisa, de hoje até daqui a 1 ano, tudo pode estar diferente na sua vida, se a partir de hoje, você fizer um compromisso com Jesus, e aceitar ser completamente transformado, transformada por Ele. Jesus não tem problema com mudar a nossa situação, desde que a gente aceite e abrace o processo de transformação. E esse processo vai ser dolorido, certamente, vai ter que tirar algumas coisas, vai ter que colocar outras, vai ter que colocar filtros, vai ter que nos ajudar na nossa personalidade, temperamento, maneira de agir. Tem muitas coisas que vão mudando quando Jesus entra na nossa vida, nossas escolhas, até nossas amizades. Infelizmente, Deus tem que mudar as nossas amizades, porque nem toda amizade é boa para a gente, vai levar a gente para o céu. E à medida que nós vamos vivendo a plenitude do caráter de Jesus, mais perto nós nos aproximamos do propósito de Deus. Porque se tem uma pessoa que sabe viver propósito é Jesus. Então quanto mais nós parecemos com Ele, mais perto nós estamos de viver o propósito dEle. E qual é então o seu propósito, meu irmão, minha irmã? Porque se você vai morrer, para que viver? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, se você vai morrer, para que viver? Para que viver? Talvez a pergunta deveria ser assim: para quem viver? Porque quando nós começamos a viver por alguém, isso começa a fazer sentido para nós. Sabe, eu estou terminando uma leitura muito boa que eu quero indicar para todos os crentes maduros. Porque primeiro você tem que ser maduro e a segunda coisa você tem que ser inteligente. Porque você precisa entender o que o cara está dizendo. Mas não é um livro evangélico, mas é um livro maravilhoso para você e para mim entendermos sobre propósito. E eu esqueci o nome do livro. É um livro que foi escrito no campo nazista, em busca de sentido, em busca de sentido, em busca de sentido. E é um livro maravilhoso, do Viktor Franklin. Esse livro fala exatamente sobre um campo de concentração e a experiência de milhares de pessoas que foram tomadas e colocadas neste campo de concentração à força. Foram tiradas completamente as suas vestes e a sua identidade e começaram a ser literalmente judiadas a pontos de tortura que vocês não fazem ideia. Qual é o propósito existente de uma pessoa quando ela é levada para um campo de concentração, onde ela está exposta à neve, ao frio, onde ela está andando descalça, onde ela apanha, onde ela não tem comida, onde ela trabalha como uma escrava, um escravo? Qual é o propósito da existência dessa pessoa? Então você passa a pensar: por que você existe? Por que eu existo? Por que eu estou aqui na terra? Por que namorar? Por que me casar? Por que ganhar dinheiro? Por que construir patrimônio? Por que é isso? Porque num campo de concentração nada disso faz sentido. No crematório que eu fui nessa semana não faz sentido. Irmãos, eu nunca tinha ido numa cerimônia de crematório. Eu me senti muito mal, porque no enterro pelo menos você encaixa na sua cabeça que a pessoa está sendo enterrada ali. Mas no crematório, nada contra, também nada a favor. Cada um tem a sua opinião a respeito disso. Mas no crematório, depois que você faz a cerimônia, sabe o que acontece? A urna, que é o caixão, é colocada automaticamente por uma bandeja e ela faz assim, puff, acabou ali. Depois você recebe uma caixinha com as cinzas. Eu pensei, meu Deus, acabou. Como que a mente humana processa esse luto tão rapidamente? Mas igualmente quem é cremado ou quem é enterrado, isso não importa, já não está mais ali. O espírito dessa pessoa já está em algum lugar. Isso depende de uma escolha feita em vida, não em morte. Não depende da outra pessoa decidir. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que alguém vai poder decidir onde você vai viver a eternidade? Honestamente falando, morto tem decisão? Como que alguém vivo pode decidir a respeito de alguém morto?
onde ele vai viver a eternidade. Desculpa, irmão, mas você é morto. E aí ele pode discutir com a esposa, marido. Eu quero ser enterrado em cemitério tal. Eu quero que não tenha flores. Ou eu quero muitas flores. Eu quero ir para minha cidade natal. Me perdoe. Morto não tem vontade. Você vai ser enterrado onde dá, onde quiserem te enterrar, com a roupa que você talvez não goste e com as flores que você odeia. E talvez as piores pessoas estarão te velando. Aquelas que nunca te deram uma atenção, que nunca gostaram muito de você. Para pensar nisso. Eu penso sobre isso todos os dias. Sabe por que eu penso sobre isso? Porque isso me ensina como eu devo viver. Eu não posso viver como se não houvesse amanhã. Eu não posso viver como se eu não fosse morrer. Todos morrem, mas nem todos vivem. E talvez você chegou aqui nessa noite completamente desprezível, completamente ausente de propósito. Talvez você que está me ouvindo aí na sua casa, talvez você está completamente sem propósito. Você não entende o propósito da sua existência. Para que eu existo? Então vamos mudar a pergunta: para quem eu existo? E vamos para o próximo. Vamos dar uma dose de Bíblia para ativar o propósito, para a gente começar essa palavra? Salmo 139, 16, a palavra de Deus diz que os teus olhos, os olhos dele, viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada dia foi determinado quando nenhum deles existia. Eu tenho pessoas de primeira vez aqui, pelo menos duas que se identificaram, mas talvez mais. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que antes de você nascer e ser gerado no ventre da tua mãe, o dia de hoje, 21 de maio de 2025, às 21h50, já estava no calendário de Deus que você estaria aqui na Igreja Farol, visitando essa igreja pela primeira vez? Você sabia, você que estava cansado e pensou até em abortar o culto de hoje, mas lembrou-se do voto e veio. Você sabia que antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, já estava escrito que no dia 21 de maio, às 20h50, você estaria aqui ouvindo essa palavra? Não é algo impressionante? Olha o que Jeremias diz no capítulo 1, versículo 5, Deus falando assim para Jeremias: antes de você ser formado no ventre materno, Jeremias, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Meu Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós nos aproximamos do propósito que Ele tem para nós. Então a tua vida não é uma vida inútil, é uma vida que foi planejada por Deus. Talvez você não tenha sido planejado pelos teus pais, mas existe um pai acima dos teus pais, existe um Deus acima da vontade deles, e Ele planejou a sua existência, e ela não pode ser medíocre aqui na terra, ela não pode estar aquém do propósito de Deus, porque se estiver, você vai se sentir completamente vazio, inadequado, sem esperança. Para que viver? Olha, eu é que sei, o Senhor diz a Jeremias, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. E lendo este livro, Em Busca de Sentido, o autor participou da tortura do nazismo. E ele diz que todas as vezes que ele pensava se ele queria realmente entregar a sua própria vida para ser um voluntário à morte, porque tinha as câmaras de gás, onde as pessoas eram levadas para literalmente serem assassinadas. Todas as vezes que ele tentava escapar dessa câmara de gás, ele tentava escapar, porque ele queria que aquela literatura que ele estava escrevendo durante o campo de concentração pudesse ser um auxílio a pessoas que nunca passaram por nenhuma dessas dores e ainda assim encontram-se sem propósito. Ou seja, tinha um porquê viver, tinha um porquê fugir da câmara de gás, tinha um porquê insistir e se submeter a um trabalho escravo. Talvez você está vivendo a pior fase da sua vida hoje, e você não entende como Deus pode pegar essa fase e transformar em alguma coisa boa, porque você está olhando somente para si, não está olhando para Deus e não está olhando para o próximo. Porque quando você olhar para Deus e voltar os seus olhos ao Senhor, Ele vai revelar para você, em primeiro lugar, que você não nasceu à toa, em segundo lugar, que esse sofrimento tem um propósito.
tem um propósito. Eu sei os pensamentos que tem ao seu respeito. Você está vendo a cena da foto, não está vendo o filme completo. Você está vendo uma parte da pintura, não viu o quadro inteiro. Você está colocando uma peça como se ela fosse a única peça desse quebra-cabeça chamado vida. Mas eu determinei um quebra-cabeça de muitas peças, e vai fazer sentido no final. Somente confia em mim, pega firme comigo. Procura conhecer os meus pensamentos, diz o Senhor. Nessa noite eu vou contra todo pensamento que vai contra a autoridade de Deus sobre o seu propósito, e pelo sangue de Jesus eu destruo todo pensamento maligno que coloca em você um senso de subordinação ao plano do diabo, a ausência de propósito, a falta de plenitude, a falta de sentido na vida. Para você não está fazendo sentido a vida porque você está olhando tanto para o seu sofrimento e tão pouco para Deus e para os outros, que você não pode sofrer tanto. Como pode um Deus que me ama me fazer sofrer tanto? Deus não tem prazer no sofrimento, mas existe um propósito no sofrimento. Próximo, por gentileza. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Meu Deus, um Deus que se importa em me gravar nas palmas da mão dele. Eu acho que eu tenho a mão relativamente grande, mas a de Deus não se compara, porque para caber o nome de cada um de nós ali naquelas mãos, cada um dos 7 bilhões de habitantes da terra, e cada um dos nossos nomes está escrito na palma de suas mãos, e Ele determinou cada um dos nossos dias. Deus não tem falta de nada e de nenhum dos seus filhos. A pergunta que eu faço para você é: você está com falta de Deus nos seus dias? Porque Ele não está com falta de você nos dias dele. Seu nome está bem coladinho, tatuadinho na mão dele. Acho bonito quando alguém faz uma tatuagem de homenagem, né, aos filhos, né? Coloca o nome. Eu acho bonito. A mãe, ao pai. Eu acho bonito. Sabe o que eu acho bonito? Porque parece muito com o que Deus fez com a gente. Ele tatuou o nome dele, de mim e de você, na palma da mão dele. Ele escreveu perpetuamente. Nunca vai sair de lá. Eu imagino que a cada manhã, quando vão nascendo novos bebezinhos, Ele vai colocando novos nomezinhos. Deixa eu te dizer uma coisa: sua existência não pode ser inútil, com um Deus tão grande e poderoso se importando em tatuar o nome dele, o seu nome, na palma da mão dele. Só isso já justificaria que eu estou aqui por algum propósito. Mas vamos lá. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou. E não é assim que você diz muitas vezes, principalmente quando está passando pelo vale da sombra da morte, pela dor da decepção, pela traição dos teus inimigos, aqueles que se diziam seus amigos, que puxaram o seu tapete, que fizeram a tua caveira, que não torcem pelo teu êxito, sabe? Muitas vezes você já se sentiu assim: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Então o Senhor te diz nessa noite: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Se tem uma dor que dói, é a dor do desprezo de uma mãe. A mãe que gerou o filho no seu ventre, no seu útero. A mãe que o deu à luz. E cada dia mais tem ficado comum. Nós temos visto mães insensíveis aos seus filhos. Mães que deixaram para lá a importância de cuidar dos seus filhos. Mães que só pensam em si mesmas e não pensam nos seus filhos. Mães que compram para si, mas não compram para o filho. Mães que estão completamente voltadas para si e acham o filho um tropeço, porque na verdade o filho foi só o desejo da sua própria vida, a maternidade. Então, sou mãe, pronto, tem o título de mãe, está resolvido. Foi o fruto do ego, do desejo, não foi o fruto do plano e do propósito de Deus para ela. Existem muitas mulheres assim hoje. Nós temos visto mães que abandonam filhos por nada. E o Senhor diz assim: acaso pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama? Mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de você. Meu Deus do céu. Isso era para ter, olha, se fosse um gol medíocre do Corinthians, como eles não estão fazendo gol há muito tempo, vou arrumar encrenca aqui. Brincadeira, eu nem acompanho futebol, irmão, só se eu estiver falando por revelação. Eu nem acompanho futebol, não tenho tempo para isso, infelizmente. Mas sabe, se fosse um gol do Brasil na Copa do Mundo,
nosso glória a Deus teria sido maior. Quem ora pelo Brasil para ele ganhar na Copa do Mundo? Ou sou só eu, intercessor sofredor aqui? Eu oro, irmãos, eu estendo as mãos. Eu oro durante série de Netflix, pedindo a Deus que o abandono não aconteça, que o massacre não aconteça. Tem mais algum intercessor de filmes aí, de séries? Ou só eu? Eu sou assim, irmãos, porque vai que Deus pode mudar a história ali enquanto eu estou assistindo. Às vezes eu não quero ver a pessoa sofrendo, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Então eu falo assim, é um filme. Mas Deus pode me ouvir, a minha fé é essa. E pelo menos me consolar diante do resultado que virá, não é mesmo? Mas deixa eu te dizer, mesmo que a sua mãe tenha te abandonado, o Senhor jamais te abandonou. Ai, meu marido me abandonou, minha mulher me abandonou, meu filho me abandonou, minha mãe me abandonou. Deixa eu dizer, o Senhor não te abandonou, Ele escreveu o seu nome nas palmas da mão dEle, e isso é o que mais importa. Me desculpa se você está se importando com outras coisas mais do que com o Senhor. O Senhor é aquele que pode te restabelecer da pior dor, do seu pior sofrimento, do abuso que você sofreu, da perda mais dramática que você teve. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é bom, mesmo diante do nosso sofrimento. Próximo. Hoje nós vamos entender que Jesus derramou sangue dos pés dele. Sabe, quando os soldados romanos colocaram um pé sobreposto ao outro e ali pregaram os pés de Jesus no madeiro, saiu sangue dos pés de Jesus. E através desse sangue derramado, o Senhor Jesus garantiu a nossa redenção para conquistas territoriais. E por que propósito tem a ver com conquistas territoriais, pastor? Porque deixa eu dizer uma coisa, eu e você nascemos para crescer e governar, e todas as vezes que não crescemos e não governamos, nos sentimos completamente ausentes de propósito. Se o seu chamado é a família, sua família é pequena, você está sem propósito. Se o seu chamado é negócios e sua empresa não cresce, você está sem propósito. Se o seu chamado é pastoreio e as vidas não lhe são entregues, você está frustrado. Porque o plano e o propósito de Deus envolve conquistas. Eu vou provar para vocês na Bíblia. Próximo, por gentileza. Todo lugar onde puserem a planta dos pés, desde o deserto, o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. O Senhor Deus disse em Deuteronômio ao povo dele que estava saindo do Egito rumo à terra prometida. Mas lembrem-se que eles ficaram 40 anos para conquistar uma terra prometida. Eu e você não precisamos ficar 40 anos no deserto, porque Jesus derramou o sangue dos seus pés, e nos pés de Jesus existe autoridade santa para conquistar. Quando os discípulos começaram a caminhar na autoridade de Jesus, eles conquistavam os reinos e as cidades todas para Jesus. Por que é que você está deixando essa dor te conquistar? Comece a pisar na cabeça dessa dor. Por que é que você está deixando o seu inimigo te conquistar a sua atenção, os seus pensamentos? Comece a pisar na cabeça desses inimigos. Por que é que você está deixando o pensamento acelerado dominar você? Comece a pisar nos pensamentos acelerados e dizer: pela cruz de Jesus, o sangue vertido através dos seus pés, o derramamento de sangue através dos pés de Jesus, eu tenho o poder para conquistar aquilo que estava me conquistando. Quando é que você vai fazer isso? Hoje. Todo lugar que vocês puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano, de novo a palavra se cumprindo, até o rio Eufrates, estendendo-se sobre toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada mais poderoso do que você pisar com fé e dizer: em nome de Jesus, esse território é do Senhor Jesus. Nós aqui sabemos, alguém está ouvindo barulho aqui hoje, nessa noite, nós estamos caminhando em conquista. Todas as vezes que nós marchamos, todo domingo de manhã que fazemos ronda profética nesse bairro, todas as vezes que nós chegamos em casa e dizemos: essa casa é do Senhor Jesus, o inimigo tem que sair. Aquilo que estava te conquistando vai ser conquistado. Quando tem um crente adorador posicionado, quando tem alguém que não se rende às suas próprias emoções: pastor, mas dói, eu sei. Pastor, incomoda, eu também sei. Pastor, dá vontade de ser carnal, é verdade.
Mas nenhuma dessas verdades garante o propósito eterno. Todas as vezes que você se levanta a partir das verdades de Deus e não das suas próprias verdades, o propósito eterno se cumpre. E aquilo que te conquistava passa a ser conquistado por você, porque você nasceu para conquistar e não para ser conquistado. Você nasceu para avançar e não para retroceder. Você nasceu para prosperar e não para mendigar o pão. Você nasceu para viver acima da mediocridade e não para subir só até a metade da montanha. Você nasceu para ser próspero e frutífero. Você não nasceu para ser dependente e escravo. Você pode até passar por momentos de deserto, mas morar no deserto é uma escolha e não é a nossa escolha, porque o sangue de Jesus tem poder, e através do sangue derramado pelos seus pés, eu tenho o poder de conquistar territórios espirituais, sejam eles territórios da minha própria alma, seja domínio próprio. Talvez eu precise conquistar domínio próprio, talvez eu precise conquistar equilíbrio, talvez eu precise conquistar uma posição, talvez eu precise conquistar uma condição financeira, talvez eu precise conquistar uma família, talvez eu precise conquistar um relacionamento, mas nada pode me conquistar se eu estiver conquistando pelo poder do sangue vertido através dos pés de Jesus. Pés santos que nunca pecaram, nunca se apressaram em fazer o mal, pés que nunca reclamaram, pés que nunca murmuraram, pés que nunca foram viciados em nada. Estes pés, e através destes pés, nós temos a garantia de que onde a planta dos nossos pés pisarem, é terreno do Senhor. Conquistas territoriais, elas não são optativas, opcionais, a quem nasceu escolhido por Deus. Deus te escolheu para conquistar. Sabe por que tem muito crente sofrendo? Porque está sendo conquistado. Outro dia eu falei isso e volto a repetir. A vida não é de quem não apanha. Ganha na vida quem bate mais. Vai ter que aprender a lutar nas guerras e não ficar vitimizado diante das guerras. Ai, ninguém gosta de mim, ninguém tem piedade de mim, ninguém olha meu sofrimento, ninguém olha minha dor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o Deus Todo-Poderoso diz que o teu nome está escrito na mão dele, e que mesmo que todo mundo te esqueça, ele jamais te esquecerá, você acha que você está precisando da piedade de mais alguém? Você acha que tem alguma coisa difícil para Deus? Olha bem para mim e diga assim: existe alguma coisa impossível para Deus, farol? Pelo jeito tem para você. Existe alguma coisa impossível para Deus, farol? Você acredita nisso? Você não consegue nem falar isso. Existe alguma coisa impossível para Deus, farol? Então por que diante dos impossíveis da vida nós ficamos tão acometidos de uma comiseração, de uma pena de nós mesmos? Ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda em nada, eu sou um pobre coitado, fui abandonado. Crente nasceu para conquistar, e se deixar a sua alma te conquistar, você não vai conquistar nada, porque Deus não fez você para ser filho de rato que nasce pelado na boca do gato. Deus te fez para ser crente posicionado, cheio do Espírito Santo, cheio de palavras de vida eterna, declarando a cada dia aquilo que você é e nasceu para ser. Ah, pastor, você está falando que você não tem problema? Não tenho não, irmãos. Vive uma semana na minha vida, você vai entender se eu tenho pouco problema ou muito problema. Mas eu gosto quando os problemas vêm, porque a glória é maior, a graça é maior. Se eles vêm é porque eu sei resolver, é porque o Senhor me dá graça e sabedoria para resolver. Se existem problemas, existem soluções no céu, que eu vou precisar aprender a acessar. E nessa noite Deus vai nos dar uma ferramenta espiritual, para a gente acessar a capacidade de transformar os nossos problemas em soluções. Todo problema é um problema por falta de sabedoria. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus tem sobra de sabedoria, é só pedir que Ele dá. Começa a solicitar sabedoria divina sobre esse seu relacionamento desastroso. Começa a pedir sabedoria divina para gerir suas emoções depois de uma perda. Começa a pedir sabedoria divina para acessar o seu próximo nível de influência. Começa a pedir sabedoria divina para conquistar aquilo que está te conquistando, meu irmão, porque você não nasceu para ficar refém de ninguém. Um crente de verdade foi escolhido por Deus para conquistas territoriais. Propósito é mandatório para quem creu e nasceu de Deus. Deus não fez você para viver uma vida de sofrimento, apesar de você passar por momentos de sofrimento, e o sofrimento te preparar para momentos propositivos. O sofrimento não deve ser o seu lugar de habitação. Você nasceu em Jesus de novo para
conquistar aquilo que antes te conquistava. E é por isso que pessoas, quando vêm para Jesus e bebiam muito, não conseguiam largar o vício, elas são preenchidas pela presença de Jesus e são libertas dos vícios. Porque por isso que pessoas que chegaram complicadas diante do altar de Jesus, e elas aceitam passar pelo processo de discipulado de Cristo, e remidas pelo sangue de Jesus, elas conseguem perdoar outras pessoas, conseguem amar as pessoas mesmo diante das limitações delas, elas conseguem restaurar relacionamentos, elas conseguem ter ministério. Próximo. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu gosto muito desse salmo. Eita Deus. Sabe por que eu gosto desse salmo? Porque ele mostra que Jesus conquistou aquilo que os salmistas profetizaram. Eu gosto muito do cumprimento das coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, não prometa algo para mim. Porque se você prometer, você vai precisar cumprir. Se você não cumprir, por mais que eu seja pastor, eu vou ter que ter um exercício tão grande para não te julgar. Não faça isso com o seu pastor. É só não prometer. Mas se prometer, cumpra. Porque você também não gosta de promessas vazias. Você também não gosta quando as pessoas te prometem e não cumprem. Você também fica chateado quando você tem expectativas em Deus e essas coisas não acontecem. Não é verdade? Aqui nós temos uma promessa, mas essa promessa já foi cumprida em Jesus. Vamos ler juntos essa promessa. E diz assim: eu habito. Vamos ler na primeira pessoa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Eu não terei medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Olha que salmo que Deus nos deu como promessa. Eu não serei atingido. Passa para o próximo, por gentileza, para a gente concluir. Próximo. Já está? Eu existo para um propósito e não existo para andar vagando por aí. Eu preciso de energia da palavra de Deus, mas eu preciso do sangue de Jesus que correr nos seus pés. Eu denuncio nessa noite a culpa, a vergonha e o medo que muitas vezes a gente anda em culpa. É como se o meu pecado fosse mais poderoso do que o sangue de Jesus. É como se o meu passado não pudesse ser apagado pelo poder do sangue de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, crente. Tem crente aqui? Tem crente aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa, denuncie a vergonha que você sente do seu passado hoje, porque enquanto as pessoas estão te apontando, Deus está te acolhendo à sombra do Todo-Poderoso. Enquanto as pessoas estão te julgando, Ele está te dizendo: não, filho, eu tenho o seu nome escrito na palma de minhas mãos, vem para viver o teu propósito. Começa a profetizar o que você vai viver. Para de dizer: ai, está difícil, ai, tá desafiador. Toma um posicionamento, faz um voto com Deus. Fala alguma coisa, profetiza alguma coisa boa. Você não sabe o que estou passando. Você também já não sabe o que eu passei e venci. Sabe por quê? Porque eu não deixei aquilo me conquistar, porque eu nasci para conquistar aquilo que estava me conquistando. Você não sabe o que eu passei. Cada um de nós tem uma história, e o jardim do outro não é mais verde do que o meu. Cada um de nós tem uma história difícil. O Senhor sabe cada dor que nós temos que suportar. Ele sabe por que preparou para nós momentos inclusive de sofrimento, para que possamos aprender dele, confiar nele e sair desse deserto, ensinando pessoas a saírem também, porque o nosso propósito passa por ativar o propósito de outras pessoas. Quem aqui, vai levantando a mão. Quem aqui já passou por alguma traição? Levante sua mão bem alto. É gostoso passar por traição, irmãos. Dói até hoje. A gente perdoa, mas a gente não esquece. Doeu.
Quem aqui já passou por uma crise financeira? Levante sua mão bem alto. É bom ficar sem dinheiro? Me perdoe. Bom é ter dinheiro. Deus quer nos dar recursos. Essa história de que eu preciso viver capengando sem dinheiro não é de Deus. Você nasceu para conquistar aquilo que estava te conquistando. A palavra de Deus diz que é Ele quem nos dá força e poder para adquirir riquezas. A palavra de Deus diz que as mãos do diligente prosperarão. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu para sermos cabeça e não cauda. Então não é bom. Alguém aqui já passou por alguma doença? Levante sua mão. E é divertido passar por doença? Fazer tratamento, gastar com remédio, perder tempo em hospital? Não, né? Mas por que você saiu desse lugar? Porque você não deixou esse lugar te conquistar. E se você está vivo, você tem propósito para viver. E se você está de pé, você não veio aqui à toa. Você veio para declarar o que você vai viver a partir da Conferência Equilíbrio. Eu não vou mais viver desregulado. Eu não vou viver mais doente. Eu não vou viver mais endividado. Eu não vou viver mais magoado com quem me traiu. Eu vou viver o propósito de Deus. Eu vou profetizar o que eu vou viver. Eu vou profetizar o que eu vou viver. Eu não morrerei, mas viverei o propósito de Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Todo-Poderoso eu descansarei. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aos seus anjos Ele colocou ordens ao meu respeito e ao teu respeito, para que me guardem. Eu não vou andar em medo, não preciso andar em medo. Sabe, mesmo quem tem segurança, guarda-costa, carro blindado, deixa eu te dizer uma coisa, chega uma hora que nada disso importa. Se o perseguidor estiver atrás de você, nada disso importa. Mas a palavra de Deus diz: em vão vigia a sentinela, mas o guarda de Israel, este não dorme, este está o tempo inteiro nos protegendo. Põe aí o próximo, meu irmão, por favor. Nessa noite eu preciso me apropriar do sangue de Jesus para conquistar aquilo que estava me conquistando. Posso, Senhor? Eu não posso continuar vivendo assim, sendo conquistado por essa vergonha. Vergonha de se expressar, vergonha de ser quem você é, vergonha de falar com outras pessoas ou falar em público, vergonha de negociar, vergonha de ter a sua identidade, a maneira como Deus te fez. Fui muito massacrado nisso, sempre. E até hoje eu tenho que lutar, porque as pessoas tentam me colocar nas caixinhas delas, mas eu não consigo caber nessas caixinhas. Um dia olharam para mim e falaram assim: pastor, a gente achava que você era um homem de fé, mas a gente descobriu que você é louco. Na hora veio um versículo na minha boca, mas a minha justiça própria foi menor do que a minha mansidão, graças a Deus. E a mansidão de Jesus tomou a minha boca e eu fiquei calado. Mas a minha vontade naquela hora, e agora eu posso dizer porque eu não estou com raiva, era dizer assim: lógico, a palavra de Deus diz que homens e mulheres de fé, eles não são entendidos nesse mundo, eles são como loucos. Eu quero saber se Deus está me achando louco ou se Ele está confiando em mim uma grande obra. E eu subi, meus irmãos, na torre de oração e disse assim: essa obra é tua e ela não pode parar. De dia vai ter mutirão, de noite vai ter mutirão. De dia a gente vai doar e de noite a gente vai doar. De dia a gente vai orar e de noite a gente vai orar. Eu profetizo que essa casa de demônios será um lugar de adoração, onde milhares de vidas se renderão. O ano passado, quando nós tivemos o primeiro culto com mais de 1.700 pessoas aqui, todo mundo olhou para mim e disse assim: agora eu estou te entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes não vão te entender, porque você não vai caber no entendimento das pessoas. Você precisa caber na palma da mão de Deus. Você precisa caber nos pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Nessa noite eu quero te tirar do lugar da culpa, da vergonha e do medo de ser quem você é. Eu quero te tirar desse lugar onde o seu trauma está te conquistando, onde a sua dor, você está comendo ela. Eu quero te tirar do lugar que te colocaram por palavras de maldição, e eu quero declarar bênçãos sobre a sua vida. E se Deus abençoar, pode todo mundo te amaldiçoar, você vai estar abençoado. Se você conquistar, não tem mais barulho, não tem mais desgraça, não tem mais doença, não tem mais pobreza. Se o Senhor te abençoar e a mão dele estiver sobre a sua vida, tudo tem que ir para o lugar que o Senhor determinou. Se você está com a vida em desordem, ou se tem alguma área em desordem na sua vida, levante sua mão bem alto, todo mundo de olhos fechados. Próximo, por gentileza. Aleluia. Volta para o Salmo 91. Você que fica com a mão levantada, você que está com alguma coisa em desordem, você crê no poder de Jesus? O que você está fazendo com esse poder que Ele te delegou?
Nada, pois está na hora de agir. Começa a dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Eu vou descansar. Eu vou dizer ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio. Comece a fazer suas orações aí. Comece a declarar o que você quer ver acontecer. Comece a sujeitar as suas emoções diante da palavra de Deus. Eu não vou ter medo do terror noturno, não vou ter medo da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Eu não tenho medo da mortandade que assola o meio-dia. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou contemplar e ver o castigo dos ímpios. Aqueles que tramaram contra mim, eles é que serão envergonhados, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens a respeito dessa casa. Aqueles que tramaram contra nós, eles é que ficarão envergonhados, porque nada faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aqueles que tramaram contra a minha família, eles vão ver a minha família restaurada. Aqueles que tramaram contra o meu casamento, eles vão ver o meu casamento restaurado. Aqueles que tramaram contra a minha fé, eles vão ver eu ganhando vidas para Jesus, porque esse é o meu propósito, é conquistar aquilo que estava me conquistando. Você que levantou a mão, agora coloca a mão no seu coração, que nós vamos orar juntos. E nós vamos orar, você vai repetir comigo essa oração. Fala assim: eu expulso hoje toda culpa, todo medo e toda vergonha. Eu removo do meu coração toda a incapacidade de acreditar em Deus. E eu recebo a providência da fé. Pela fé eu recebo o sangue de Jesus, que vertido dos seus pés me deu poder para conquistar aquilo que outrora estava me conquistando. E se você não quer falar nada, porque você não está com vontade de falar, aí você tem que dar um grito. Agora, se você gostaria de chorar a dor, você engole o choro. Agora, se você está duro de coração, eu oro para que você seja quebrantado e comece a chorar, porque naquilo que está tentando te conquistar, você precisa ser o conquistador, pelo poder do sangue de Jesus. Dessa noite, Pai, eu oro por uma obra milagrosa começar da minha vida e desse altar. Eu oro por essa casa de oração. Eu declaro que aquilo que estava tentando nos conquistar, hoje é o turning point. Hoje é o ponto de virada. Hoje nós passamos a conquistar aquilo que estava nos conquistando. Nós não estamos pregando essa série de mensagens à toa. Nós estamos pregando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Nós estamos pregando e vivendo essa série de acordo com a vontade de Deus. Sangue de Jesus, que vertido dos seus pés pode trazer vida e conquista espiritual sobre o teu povo. Começa pela minha vida, passa por toda a congregação, vai lavando e remindo os meus irmãos com esse sangue de conquista, esse sangue que traz luz sobre as trevas, esse sangue que traz alegria diante da decepção, esse sangue que traz restauração, esse sangue que traz honra debaixo das vergonhas que sofremos aos olhos dos homens. Nós oramos por um céu aberto nessa noite de conquistas. Conquistas espirituais, conquistas emocionais, conquistas materiais, conquistas relacionais, conquistas ministeriais, conquistas como igreja, conquista como irmãos, conquistas como propósito pelo qual o Senhor nos chamou, mesmo antes de estarmos no ventre das nossas mães. Mostra a importância dos teus filhos, Pai. Mostra o quanto eles são importantes para ti, Deus. É a minha oração em nome de Jesus.